Deus te levou para um lugar que você não gosta? Deus te conduziu a um ambiente onde você diz: não gosto desse lugar. Esse lugar não é para mim. Essas pessoas não falam a mesma língua que eu falo. Essas pessoas são atormentadas. Essas pessoas têm um passado horroroso. Essas pessoas pelas quais, né, eu estou convivendo não têm o mesmo raciocínio que o meu. Deus muitas vezes vai nos levar em ambientes aonde haverá lobos, aonde haverá serpentes, aonde haverá pessoas pelas quais você nunca imaginou que poderia conviver com elas. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar. Por quê? Porque é nesses momentos que Deus prova o nosso coração, é nesses momentos que Deus, aleluias, ele nos ensina a lidar com todos os tipos de pessoa. Você tá entendendo? Deus, ele prova ali, né, a nossa paciência. Deus, ele prova o nosso coração. Deus, ele faz com que através dessas provações a gente venha a ser longânimo, a gente venha adquirir a paciência, a gente venha deixar de ser ansiosos. Por quê? Quando você tá num lugar que você não gosta, a tendência é você ficar ansioso porque você quer entrar e quer logo sair, né? É principalmente uma empresa que você trabalha e você não gosta, mas é o único lugar que até então Deus abriu a porta. Então você não vê a hora de entrar e não vê a hora de sair, né? Você quer o quê? Terminar com aquilo, né? E ir embora para sua casa. Mas saiba que em tudo existe um propósito de Deus, em tudo, tá? Muitas vezes a gente pede: Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá paciência. E Deus vai arrumar uma situação aonde você vai ter que aprender a ter paciência, tá? Se você é uma pessoa irado, se você é uma pessoa que tem um pavio curto, Deus vai te ensinar, sabe? Com situações. Deus vai colocar pessoas, né? Que realmente ali vai provocar em você a ira, vai provocar em você, né, muitas vezes a raiva, né, mas naquela situação você vai ter que aprender, né, a gerar em você a calma, a paciência, a longanimidade, tá? Então, Deus, ele sabe o horário, né, de tirar você desse ambiente. É ele quem leva e é ele quem também retira. Me chamou muita atenção aqui na palavra que diz assim, ó: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então Deus, ele leva e Deus, né, ele traz. Então tenha calma, tenha paciência. Quantas pessoas mudam de cidade, né? Ai, né, vai embora para um lugar, fica lá determinado tempo, ali Deus ensina algumas coisas para ela, tá? E Deus depois traz essa pessoa novamente. Por quê? Porque o momento foi oportuno, tá? Para Deus ali gerar algo novo em você, tá? Te fazer crescer, te fazer uma pessoa responsável, te fazer uma pessoa diferenciada. Por que existe luta? Porque é na luta que a gente aprende, é na luta que a gente aprende, é na escassez que a gente aprende que a gente tem que economizar. Tá? É na escassez que a gente aprende que não podemos gastar, né, desordenadamente. Então, Deus permite muitas coisas na nossa vida para poder nos ensinar. Deus levou, né? O Espírito levou o Jesus para o deserto. Ali ele ficou, né? 40 dias, 40 noites, né? Em jejum. Então ali ele aprendeu. Porque logo que ele saiu do deserto, ele teve o quê? O início do ministério dele. Ali ele já começou a trabalhar. Ali ele começou, aleluias, a fazer as obras do Senhor. Ali ele começou a curar, ali ele começou a libertar, ali ele começou a ministrar a palavra. Então, Deus, ele nos leva a alguns ambientes que a gente muitas vezes não vai gostar. Tá? Mas é necessário você ficar ali. É necessário você permanecer ali.
Eu lembro que Deus abriu uma porta para mim, né? Eu havia ficado um tempo desempregado, não tinha, gente, eu não conseguia arrumar emprego. Era a coisa mais doida do mundo, sabe? Então, assim, eu acho muito que é de Deus isso, porque as portas não se abriam e eu orava e eu jejuava, e eu orava e eu jejuava. Deus me ensinou nesse período, tá? A ser humilde. Por quê? Porque eu era realmente uma pessoa que eu falava, eu não quero depender de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, tá. Mas aí Deus foi lá, ó, fechou a porta, tá? E eu fiquei desempregada e não consegui emprego do jeito nenhum. Eu tive que realmente, né, ali ficar, ó, de nariz baixo, dependendo dos meus pais, para comprar até mesmo, sabe, shampoo, né, absorvente, é uma coisa que eu odiava. Eu não gostava de pedir nada para ninguém, eu não gostava de depender de ninguém, mas Deus me ensinou nesse processo, né, nesse período de desemprego, que eu precisava ser humilde. Não é porque você não, né, não quer depender de ninguém que você também vai ignorar as pessoas, né? Porque muitas vezes é assim, eu não dependo de ninguém, não tô nem aí, né, pra ninguém. E não é assim. Nós precisamos ser humildes. Então Deus me ensinou bem bonitinho, sabe? Sabe quando você precisa pedir favor para as pessoas? Sabe quando você não gosta, não quer pedir favor para ninguém? Deus vai lá e usa, né, de situações de cenário para você abaixar o teu nariz e pedir favor para os outros, porque você não é, né, né, a rainha, né, a poderosa, não. Deus ensina, os humilhados serão exaltados. Então, Deus ensina, fui humilhada? Fui humilhada, né? Nossa, gente, é cada coisa que Deus faz a gente passar. Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego e aí era o dia todo. E eu tinha o quê? Moedinhas, eu não tinha dinheiro. Eu fui, tá? Eu fui fazer essa entrevista e aí era o dia todo. Aí o horário do almoço, né? Eu não tinha como ir para casa porque era o dinheiro contado. Aí o que aconteceu? Morrendo de fome. Vamos almoçar. E claro que nesse meio de pessoas tinha, né? Algumas meninas que eu me enturmei ali. Eu fui obrigada a pedir emprestado dinheiro para almoçar. Então, assim, amados, muitas vezes Deus, sabe, faz com que a gente passe situações para nos ensinar. E aí, né, uma abençoada me emprestou dinheiro para eu almoçar e graças a Deus eu fui contratada e eu, né, paguei ela, né, daquele dia. Então, assim, olha, a gente precisa ser humilde. A gente precisa ser humilde, a gente precisa entender as fases, a gente precisa entender os processos, porque começa a pensar, por que é que eu estou passando por isso? Faça essa pergunta. Por que é que eu estou passando por isso? Como que eu sou? Quais são as minhas atitudes perante essa situação? Você pode pensar assim, bom, se fosse um outro tempo, eu iria agir assim, assim, assim. Como estou numa situação difícil, eu não posso agir daquele jeito. Eu tenho que agir desse jeito. Então você vai entender, é Deus te ensinando que daquele outro jeito não ia dar certo, né? Não ia dar certo. Que sendo soberbo, orgulhoso, né, achando que é dono do mundo, não ia dar certo. Então, você na humildade dá certo. Então Deus nos ensina. Pega as oportunidades. Por que é que as portas não estão se abrindo? O que Deus quer? O que Deus está me mostrando? Né? Que você precisa baixar o teu nariz e saber que realmente muitas vezes a gente vai precisar da ajuda dos outros. Que a gente, no momento, aleluias, de dificuldade, né? Deus traz pessoas para nos ajudar, nos abençoar. Porque em uma outra situação você não iria aceitar, certo? Então começa a refletir, começa a pensar, por que é que estou passando por essa situação? E o Espírito Santo vai testificar no teu coração o porquê você está passando por isso. Claro que muitas vezes a gente planta e a gente vai ter que colher, tá? Então muitas vezes é colheita daquilo que a gente plantou. Então preste atenção em nome de Jesus.